Quero pedir para o Josué e a Miriam ficarem em pé. Este casal esteve conosco aqui durante um tempo, ano passado. Depois nós os enviamos para Framingham, onde eles moram, para ajudar na abertura da igreja em Framingham. A igreja lá já está aberta, já está funcionando, e eles retornaram para cá e vão ficar conosco. Então nós estamos recebendo Josué e Miriam de volta aqui em nossa igreja. Fiquem de olho neles, porque eles vão trabalhar muito aqui na igreja, amém? Deus está preparando eles para um passo futuro muito importante para a vida e para o ministério deles. Bem-vindos de volta. Outra coisa que eu quero falar é sobre o almoço de domingo que vem. Vocês sabem que o culto de domingo que vem vai ser muito especial, né? Culto de ceia, vai ter uma homenagem para os diáconos e diaconisas. Depois nós vamos descer e almoçar aqui na igreja. Mas vai ser um almoço especial. Nós não vamos servir com prato de isopor, não vamos servir com copo de isopor, não vamos servir com, como é que chama? Faca e knife de isopor, tudo descartável. Não, vai ser prato de louça, copo de vidro, tudo coisa bacana. Vai custar $10 por pessoa e o que nós apurarmos de lucro deste almoço vai para o caixa para ajudar na despesa do jantar de confraternização de fim de ano, ok? Então você está colaborando para você mesmo. Porque todos que forem no jantar vai ter um desconto. O jantar custa $35. Então a gente quer baratear para as pessoas da nossa igreja. Só que para você participar deste almoço, nós estamos pedindo sua colaboração. Compre antes o ticket. A Elisete e o Délio estão encarregados, eu pedi para eles cuidarem deste almoço, mas, sabe, é difícil. De repente eles fazem almoço para 100 e só vem 40. Aí sobra um monte de comida. Aí eles fazem almoço para 50 e aparece 100. Falta comida. Então, coopere. Já adquira hoje o seu ingresso, o seu ticket, para poder almoçar e dará a eles uma ideia de quantos almoços eles precisam fazer, ok? Muito obrigado. Outra coisa que eu quero falar é uma recomendação só, não é obrigado, lógico. Mas depois de muito tempo, Iraci e eu resolvemos ir ao cinema. Pecado, né, gente? Nós fomos ao cinema. Nós fomos assistir um filme cristão, que está passando em vários cinemas, chamado War Room. Ou seja, seria uma tradução literal, sala de guerra, onde se trava a guerra. E é um filme tremendo para as famílias cristãs. É um filme que vocês, todos que puderem, devem ir e assistir, principalmente os casais. Porque tem muito ensino sobre as coisas da vida, as dificuldades que a gente enfrenta, mas tudo a gente vê a mão de Deus operando. Então, eu fui assistir, nós gostamos muito, vale a pena assistir. Finalmente, uma última coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte: nós estamos abrindo uma igreja em Rockland. Esta igreja está funcionando na casa do pastor. E a casa ficou pequena para abrigar as pessoas, nós precisamos alugar um salão. E para alugar o salão, precisa ter uma igreja que entre com o nome dela, para poder alugar, porque lá é uma igreja que está abrindo, mas não existe ainda no papel. E, pelo estatuto da Igreja Quadrangular, eles exigem que, para abrir em nome de uma igreja, os membros da igreja têm que se manifestar. Então, para os membros da igreja, eu quero fazer uma pergunta. Vocês concordam que a igreja de Malden entre como responsável pela igreja de Rockland? Os que são a favor disso, levante a mão. Ok. Pode abaixar. Algum membro da igreja não concorda? Levante a mão. Obrigado. Então, por unanimidade, a gente vai mandar esse recado lá e nós vamos continuar com o processo de abertura desta igreja que eu sei vai trazer também muitas almas para Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Bom, igreja, nós estamos aqui, hoje eu até coloquei duas coisas, porque a papelada aqui está grande. Eu quero falar com vocês hoje, nesta manhã, sobre o tema
da volta de Cristo e o final dos tempos. E eu quero explicar para vocês por que eu fiz tanta insistência em que vocês viessem ao culto de hoje e não ficassem sem assistir, sem ouvir o que vai ser falado nesta manhã. Isso aconteceu principalmente porque já há algum tempo, há cerca de 2 meses, que eu tenho, especialmente nos cultos de quarta-feira, falado sobre a volta de Cristo. Chamou a minha atenção recentemente que no último capítulo da Bíblia, 3 vezes, Jesus fala: eis que breve venho. Eis que breve eu voltarei. 3 vezes. E isso me chamou a atenção, porque a Bíblia é um livro sucinto, ela não fica desperdiçando palavras. Mas Jesus, lá na revelação do Apocalipse, falou 3 vezes que ele ia voltar em breve. Eu preguei isso aqui, falei isso numa quarta-feira. Posteriormente, eu estava lendo a revista Carisma. Essa revista é mensal, e neste mês de setembro, ela trata quase que exclusivamente sobre as coisas relacionadas ao fim dos tempos. E lendo os artigos da revista, enquanto eu estava lendo um artigo e outro, cada um mencionando um aspecto das coisas, eu percebi que tinha algo acontecendo ali que a gente chama de convergência. Convergência significa quando as coisas vão todas numa mesma direção. Tudo indica, tudo aponta para aquela direção. E tudo que eu li ali estava apontando para o seguinte: Jesus Cristo vai voltar e vai voltar muito breve. E esta mensagem da volta de Cristo faz parte da doutrina quadrangular. 4 pontos chaves, 4 pontos cardeais da igreja do Evangelho Quadrangular é Jesus Cristo. Primeiro, qual é? Jesus Cristo salva. O segundo, batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo cura. E outro? Voltará. Então, faz parte da nossa mensagem, como ênfase, a volta de Cristo. E foi percebido que, ultimamente, muitos e muitos pastores não estão pregando sobre isso. Estão omitindo, estão deixando de lado falar da volta de Cristo. Fala-se muito em bênçãos, em prosperidade, fala-se muito em que dá tudo certo, que o crente está tudo maravilhoso, e a gente sabe que isso não é verdade. Nós sabemos que nós, cristãos, estamos sujeitos às mesmas tristezas e amarguras e decepções que todas as pessoas têm. Não podemos nos iludir e viver um evangelho falso. Nós temos que enfrentar a realidade, que precisamos das forças de Jesus para permanecermos firmes até o fim. Enfermidade vem, a morte vem, as tristezas vêm, as decepções vêm, mas nós temos uma grande, uma tremenda esperança. A esperança do crente é a seguinte: não termina tudo aqui. Jesus Cristo vai voltar e nós temos uma morada eterna com Ele. E enquanto eu li, então, esses artigos, o Espírito Santo criou um peso no meu espírito. Sabe, é um termo bíblico, né? Peso significa responsabilidade. O peso significa algo que você tem que fazer. E o Espírito Santo colocou isso em mim, acerca de alertar a igreja, de falar para a igreja sobre os acontecimentos atuais que estão convergindo para uma coisa só. E essa coisa é a seguinte: Jesus Cristo vai voltar. Quase todo mundo sabe disso. Mas o que nem todos estão sabendo é que esta volta vai ser muito mais rápida do que todo mundo está pensando. Agora, enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu estudava, lia, ouvia tapes e DVDs, tudo, tentando acumular material, eu cheguei a uma conclusão, que eu principalmente estou aqui, não para levantar acusação e condenação para ninguém. Quem sou eu? Eu sou igual a vocês. Tanto quanto vocês, eu preciso da ajuda de Deus. A diferença entre nós é que Deus me colocou como pastor e deu este grupo que a gente pode chamar de ovelhas. E como pastor dessas ovelhas, eu tenho este peso, esta responsabilidade de transmitir os oráculos de Deus,
de transmitir a palavra de Deus, sem falsear, sem querer, maquiar. É a palavra como ela é. E a palavra de Deus sempre, inevitavelmente, produz efeitos. Ela não volta vazia. Ela produz efeitos nas nossas vidas. Então, o propósito realmente que Deus me motivou é o de alertar a igreja, alertar vocês. Nós todos ficarmos mais espertos, mais atentos sobre estes dias que nós estamos vivendo e os dias que estão se aproximando e as evidências que nós temos que estão indicando que Jesus Cristo vai voltar no ano 2350. Vocês entenderam? Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, nós precisamos estar preparados. É isso que eu quero dar este alerta. Qual é o alerta? A igreja, as pessoas estão muito distraídas e muito envolvidas com as coisas do presente século. Está todo mundo pensando mais em ganhar dinheiro, desfrutar desta vida, dando só a sobra do tempo para Deus e pensando só em oba-oba, vindo na igreja de vez em quando dá vontade, quando não tem outra coisa para fazer. Nós precisamos, em nome de Jesus, reverter este quadro. Porque quando Jesus vier, ele vem ali. Quem está preparado sobe, quem não está fica. E eu quero, e eu espero, que no grande dia, nossa igreja fique vazia. Que não venha ninguém sentar nessas cadeiras. Todo mundo sobe, encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém? Interessante. Na primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu lá na estrebaria em Belém, tinha profecias na Bíblia que falavam sobre isso. E os estudiosos da Bíblia, que ajudam a gente, os nossos pregadores, vão pegar o que esses homens estudam. Eles fazem lá o levantamento e chegaram à conclusão de que tem um pouco mais de 300 versículos que falam da primeira vinda de Jesus Cristo à Terra. Mas a segunda vinda de Jesus tem mais de 1.800 versículos. Para cada versículo que fala da primeira vinda, tem 8 que falam da segunda vinda. O que mostra o seguinte: a importância deste assunto na Bíblia é muito grande, tanto que se menciona muito mais vezes que Jesus Cristo vai voltar aqui para a terra. Agora, deixa eu explicar para vocês. Aqui hoje é uma pregação com um tom de ensino. Vocês têm que prestar bastante atenção para captar a mensagem, para assimilar a mensagem. Quando se fala na volta de Jesus Cristo, nós precisamos entender que é um evento só que a Bíblia fala. Volta do Senhor. É um evento só, porém dividido em duas fases. Ok? É como uma moeda que tem dois lados. Jesus Cristo vai voltar e a Bíblia fala disto mais de 1.800 vezes. E às vezes fala fim dos tempos, a vinda do Senhor, usa alguns títulos para isto. Mas eu quero esclarecer para vocês. Um evento só, em duas fases. Primeira fase, que nós chamamos, é quando Jesus Cristo vem para tirar a igreja da terra. O termo utilizado é arrebatar. Arrebatar significa, de uma forma violenta, tirar. Essa é a primeira fase. Jesus Cristo vem, mas ele não chega aqui na terra. Na primeira fase da volta de Cristo, ele aparece nos ares. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinando, fala que os que morreram, salvos, ressuscitam e sobem para encontrar com o Senhor. Essa é uma grande esperança para nós. Nós que perdemos entes queridos, mães, pais, filhos, irmãos,
Não precisamos ficar sem esperança. Porque naquele grande dia, eles vão subir e encontrar com o Senhor. Mas nós que estivermos vivos, todos os que estiverem vivos naquela ocasião, vão experimentar algo que nunca ocorreu. Só ocorreu talvez com Elias e Enoque, que subiram. Mas nós vamos ter o nosso corpo transformado. E num piscar de olhos, quer dizer, muito rápido, subiremos também para encontrar com o Senhor. É tudo tão rápido, mas os que morreram chegam primeiro. E nós vamos depois. E aí a nuvem encobre, nós chegamos e ficamos lá em cima, no lugar que a gente chama céu. Sendo abençoados, preparados para viver no céu. Porque a gente não sabe, né? Costumo dizer, brincando, né? Que as mulheres vão ter que se acostumar a andar com salto alto nas ruas de ouro. Que vai ficar liso lá, né? Mas nós estaremos lá, sendo preparados por Deus para algo grande que irá acontecer futuramente. Lá nós vamos receber o galardão. Então, chama-se o momento do arrebatamento da igreja. E este fato vai ocorrer sem aviso prévio. Esta fase é algo que acontecerá na linguagem bíblica, assim como vem o ladrão de noite, ninguém espera. Você imaginou se o ladrão mandasse aviso para você? Hoje, às 3 da madrugada, eu vou arrombar a tua casa? Ele não ia conseguir fazer isso, ia ficar com um revólver na porta da casa, não é? Então, da mesma forma, a volta do Senhor para arrebatar a igreja vai ser assim, repentina. Vai ser de uma forma inesperada. E acontece, gente, que nós temos exemplos bíblicos para isso. Quando estava todo mundo casando, brincando, fazendo festa, veio o dilúvio. Quando estava todo mundo na farra, na imoralidade em Sodoma e Gomorra, veio fogo e enxofre, acabou com tudo. Quando chega o momento de Deus agir, ninguém segura, ninguém detém. Há uma medida que Deus tolera. Mas quando chega naquele ponto máximo, quando o cálice derrama, ele age. E agindo ele, quem impedirá? Então, minha gente, o que eu estou falando para vocês é que a volta do Senhor, ela vai ser iminente, sem aviso prévio. E nós precisamos estar realmente preparados. Jesus disse em Mateus 24, versículo 42 e 44, o seguinte, que aqui é o texto bíblico, né? Jesus falando. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Quer dizer, não sabe o dia. Nós não sabemos o dia. Toda e qualquer vez que vocês lerem em jornal, ou ver no computador, ou ouvir na televisão, alguém determinando a data da volta de Cristo, ignore. Porque ninguém, Jesus falou, ninguém, e não disse exceção. Ele disse que, o quê? Ninguém sabe. Então, todo mundo que presume saber, está errado. Muitos já fizeram isto e nada aconteceu. Por quê? Porque a volta do Senhor será iminente, sem aviso prévio, sem nenhum data, horário e assim por diante, né? São coisas diferentes, né? Diz que uma pessoa mandou de um determinado país aí um telegrama para o pai dele dizendo: chegarei dia 15 de setembro, às 3 horas, de surpresa. Agora, o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, afirmando que os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares.
Paulo encoraja os crentes de Tessalonicenses, dizendo que nós, como filhos de Deus, precisamos estar preparados para não sermos surpreendidos neste grande dia. Bom, o que eu quero dizer, uma notícia boa para nós, para os salvos, para todos nós que estamos vivos, é o seguinte, que embora não tenha dia, não tenha data, não tenha horário, não tenha mês marcado, nós não sabemos, porém existem sinais, que nós chamamos aqui de dicas, que apontam, que, como Jesus falou, quando a figueira começa a mostrar aí suas folhas, vocês sabem. Então, nós conseguimos perceber que está chegando o inverno aqui, não conseguimos saber isso? Como é que nós sabemos? Jesus está dizendo, já começou um vento aí, as folhas já começam a cair, começa a mudar de cor, significa que nós estamos vivendo no outono, mas significa que primavera está chegando. Então, são sinais. E quem lê, entenda. Nós não somos burros, nós somos inteligentes, amém? Então, isto é que Paulo está dizendo, para a gente estar olhando essas coisas, para ficarmos preparados para a volta, para o grande dia do Senhor, para não ficarmos surpreendidos. Portanto, irmãos, a primeira fase da volta de Cristo, ele vai retirar a igreja da terra. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Ele não pisa na terra. E a vinda dele será repentina e será tão rápida quanto o piscar de olhos. Então, se você quer saber o quão rápido vai ser a volta do Senhor, é só você piscar seus olhos. É uma coisa instantânea. E aí, chegamos na final dessa fase primeira, que é Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, ou seja, logo que a igreja sobe, começa aqui na terra, vai começar aqui na terra, um período de 7 anos, que é conhecido como a grande tribulação. Esse é o nome dado, né? Que a Bíblia fala em tribulação, mas nós já colocamos o nome grande tribulação. Pela maneira como Jesus expressou, tem que ser uma tribulação, como Jesus falou, como nunca houve na terra. Então, neste período de grande tribulação, a igreja sobe, começa esse período de 7 anos. No começo destes 7 anos, é que irão se manifestar, que irão aparecer 2 personagens terríveis da história. Um é conhecido como o anticristo, e o segundo é conhecido como o falso profeta. E eles virão, e não virão com boas intenções. Estes serão os autores de grande perseguição, de massacre, de muita crueldade. E eles estarão se manifestando exatamente neste período em que nós estamos lá em cima, no céu, desfrutando das bênçãos de Deus, enquanto aqui na terra a coisa está brava, gente. A coisa aqui vai ficar muito séria. Aleluia. Glória a Deus. Será que vai ter celular na Nova Jerusalém, hein? Isso faz parte da tribulação. Esse é o princípio da tribulação. Agora, estes 2, o anticristo e o falso profeta, eles virão com muito poder, gente. Vai ser dado poder para eles, muito grande. E eles vão fazer milagres, como raramente se vê, e por causa dos milagres, eles vão enganar as pessoas vão segui-los. E eles, cheios deste poder, vão perseguir o povo de Deus,
com muita crueldade. Sobre isto, sobre este período de tribulação, Jesus Cristo disse, em Mateus 24, 21, haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Agora, pensa bem, quantas guerras já aconteceram? Imagina essa terceira guerra, quando milhares e milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas morreram. Pensa só nos judeus, 6 milhões no grande holocausto. E o que o Hitler fez, comparado com o que o anticristo vai fazer, o Hitler era bonzinho. Porque Jesus falou que nunca vai ter uma tribulação tão grande como esta deste período de 7 anos. Agora, decorrido esses 7 anos de tribulação, que é um tempo muito duro aqui na Terra, porque aqui vai acontecer duas coisas. Primeiro, a crueldade do anticristo e do falso profeta, mas também o julgamento de Deus sobre os homens, sobre as nações que têm feito coisas terríveis. Então vai ter muita morte, vai ter muita destruição, de modo que é um tempo que eu não quero estar aqui na Terra. Eu não quero estar aqui para noticiar e estar pregando sobre os acontecimentos. Realmente eu não quero. Você quer? Então nós não vamos, amém? Nós não vamos porque Jesus Cristo já nos salvou. E Ele não vai deixar a sua igreja passar por este tempo de angústia, de dor e de sofrimento. E por causa disso eu peço para vocês darem uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora, quando chega no fim destes 7 anos, o anticristo, falso profeta, eles vão, junto com vários reis, eles vão montar um exército muito grande. E este exército vai marchar sobre Jerusalém, ali no Vale do Armagedon. Milhões de pessoas estarão lá, com uma intenção, de destruir Israel, de destruir Jerusalém. Se um dia Deus der a vocês a oportunidade de ir para Israel, vocês vão, assim como eu e alguns da igreja que já foram conosco, de chegar a um determinado lugar e a gente vê o Vale do Armagedon. É enorme. E ali vai ter uma grande batalha. Porque o anticristo, o falso profeta, vai juntar um exército poderosíssimo, super bem armado. Mas quando eles estiverem prestes a destruir com o povo de Deus, Jesus Cristo retorna para a terra, acompanhado dos anjos e acompanhado pelos salvos também. Aí vem o exército do céu contra o exército da terra. Trava-se uma batalha, quem é que ganha? Jesus, o nosso general, vai vencer. A primeira fase da vinda de Cristo é repentina. Ninguém vai ver, é tão rápida. Só que quando ele vem, causa uma grande confusão aqui na terra. Mas na segunda fase, é aquela fase onde a Bíblia fala, todo olho verá. Segunda fase será visível. Porque assim como ele subiu, diz lá em Atos, ele voltará. Quando ele subiu, ele foi devagarzinho, subindo lentamente, todo mundo olhando. Chegou um anjo e falou, por que vocês estão olhando lá? Este mesmo Jesus, do jeito que ele foi, ele voltará. Como é que ele foi? Subiu devagar até que uma nuvem o ocultou. Na volta, a nuvem que está ocultando vai se abrir. E aí ele começa a descer. Vai descendo, devagar. A CNN vai lá, pega as suas câmeras, joga na imagem e o mundo inteiro vê.
Ele vem, desce no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar ali, o monte vai se abrir e vai sair rios ali. E ali começa algo novo, maravilhoso, que você e eu faremos parte. Começa o reino milenar de Jesus Cristo, reinando na terra, com todo o poder, e cumprindo-se as profecias feitas a respeito de Davi, que para Davi foi dito, nunca faltará alguém sobre o trono de Israel. E o seu descendente vai ser aquele que vai reinar para todo sempre. Louvado seja Deus, amém? Vocês entenderam bem isso? Esta mini aula que eu dei aqui, vocês entenderam? Porque isso é preparatório para a gente compreender melhor o que vai ser falado a partir de agora. Então nós temos aqui os sinais bíblicos da volta de Cristo. O que a Bíblia fala a respeito de sinais que a gente tem que estar olhando, atento, lendo, examinando e não ficar distraídos. Porque, gente, se tem sinais, eles acontecem e a gente não percebe, sabe o que vai acontecer conosco? O mesmo que aconteceu com Israel. A Bíblia falava sobre a vinda do Messias. Deixou muitas dicas para eles. Mas quando Jesus veio, Israel estava tão cheio de tradição, tão cheio de religiosidade, que o Messias veio e eles rejeitaram e mataram. Então isso pode acontecer também com muitos crentes que estão na igreja, que estão assistindo pregações, que estão cantando, que estão entregando dízimo, mas que não estão atentos para o grande dia que o Senhor vai voltar e pelos sinais que Ele está mandando. Então nós temos que, na verdade, gente, conhecer a Bíblia e seguir o que ela ensina. Então Jesus foi certa vez lá no templo com seus discípulos, e o templo, naquela ocasião, ele era magnífico, uma construção belíssima, e eles se orgulhavam do templo. Então eles estavam lá, todos, fazendo o que tinham que fazer. Quando saíram do templo, os discípulos chamaram Jesus e mostraram para ele, olha, Senhor, nosso templo. E começaram a se vangloriar do templo. E Jesus acabou com a alegria deles, falando, está vendo isso aqui? Não vai ficar uma pedra em cima da outra. Vai ser totalmente destruído. Para eles era algo impossível de pensar. Mas vai ser totalmente destruído. Pensa no 11 de setembro de 2001. Quando um dia antes, Iraci e eu passamos ali em Nova York para ir para a nossa conferência do distrito ali na Pensilvânia. Quando nós passamos ali pela estrada, nós olhamos do lado esquerdo, o que nós vimos lá? Os dois prédios magníficos, as torres gêmeas, tão firmes, tão majestosas, tão seguras, sem nenhum aviso. No dia seguinte, pela manhã, um avião em cada uma delas destruiu aquilo tudo lá. Sem aviso prévio. É assim também que nós esperamos que as coisas estarão acontecendo. Mas, gente, Jesus chega para eles e fala, não vai ficar nada aqui. Aí eles fizeram uma pergunta para Jesus. A pergunta que eles fizeram foi, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Curiosidade deles, queriam saber, queriam se informar. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Uma pergunta que eles fizeram. A resposta de Jesus foi cumprida. A pergunta foi curtinha. A resposta foi longa. Jesus, vou encurtar aqui, mas a resposta de Jesus foi a seguinte. Sinais. Virão falsos cristos. Isso é um sinal. Caio Marx pergunta, vocês já ouviram falar de algum falso Cristo? Então, este é um sinal que Jesus deu e que já está acontecendo. Falsos cristos. Agora, esse aqui, o segundo, acho que ninguém viu. Haverá guerras e rumores de guerras. Tem guerras e rumores.
Quer dizer, guerra, a gente está vendo, rumor de guerra, estamos sempre ouvindo. Né? Porque a Coreia quer fazer o seu foguete nuclear também, para poder mandar aí para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos, para o Japão. Rumores de guerra. E guerras, então, nem se fala, não para de ter guerra neste mundo. Nação contra nação e reino contra reino. Fomes. Quantas e quantas vezes a gente vê países cujo maior problema não é a alta do dólar, é não ter comida para comer. A gente vê pessoas que parecem mais um esqueleto humano. Tem fome, não tem comida. Pobreza, miséria tão grande. Tudo isso Jesus estava dando como um sinal da volta dele. Terremotos. Também não tem muito, né, gente? Terremoto é um fenômeno, gente. Já faz muito tempo que eu vi essa estatística. Hoje deve ter piorado. Que o que tinha acontecido de terremoto nos primeiros 19 séculos, ou seja, em 1900 anos, o número de terremotos era inferior ao que tinha acontecido só no 20º século. O que aponta para o seguinte, a intensificação do número de terremotos que estava acontecendo. E este número está aumentando. Agora a gente está vendo terremoto praticamente todo mês em algum lugar. Terremotos grandes e pequenos. Gente, terremoto é algo que balança, que também a pessoa fica totalmente indefesa, traz morte, traz destruição. Eu já estive num terremoto, na Califórnia, deitado, dormindo, por volta de meia-noite. Não foi terremoto forte, foi 4,5 na escala Richter. Não é muito forte. Mas eu acordei com a minha cama balançando. Tinha um americano dormindo comigo, no mesmo quarto. E a gente conversava tudo. Mas quando deu o terremoto, eu comecei a falar com ele. O que está acontecendo aí? Coitado, pensou que eu estava falando em línguas. Na hora do susto, você fala no teu idioma, não é? O que está acontecendo aí? O que é isso? Aquele negócio chacoalha assim, parece que a tua cama vira. E isso é um terremoto fraco, gente. Está previsto um na Califórnia, que vai ser superior a 9 e alguma coisa. O dia que esse terremoto acontecer, uma parte da Califórnia vai desaparecer. Muita gente vai morrer. Muita destruição vai acontecer. São sinais, muitos sinais que Jesus avisou e que nós estamos testemunhando. Os cristãos serão perseguidos. E isso a gente vê hoje, e sempre aconteceu. Olha, no começo da história da igreja, então, a perseguição era terrível. Aí, passado todos estes séculos, com o avanço, sabe, da tecnologia, da ciência, a gente pensava que essas coisas estavam terminadas. Estão não. Missionário morre quase que diariamente por esse mundo afora, gente. Outros inocentes morrem só porque diz, eu sou cristão. Perseguição acontece. Escândalos, traições e ódio seriam características da humanidade. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Quantos falsos profetas que se apresentam como profeta de Deus, iludindo o povo, pregando doutrinas falsas, sendo verdadeiros ditadores, déspotas, exigindo obediência integral a eles, e levam o povo, como levou aí há uns 20 anos atrás, a um suicídio coletivo. Falsos profetas, enganando a muitos. Mas, gente, mas também tem profetas de Deus verdadeiros hoje,
que não estão enganando ninguém, estão pregando a palavra, estão advertindo a igreja. E nós precisamos estar bem avisados, ouvir estes homens e mulheres de Deus que falam ungidos, dizendo: Jesus vai voltar, prepara-te, ó Israel. E esfriamento espiritual, uma característica que aconteceria no final dos tempos. Paulo diz assim: eles vão querer ouvir aquilo que interessa para eles. Eles vão preferir o engano do que a verdade. O amor vai esfriar. O interesse pelas coisas de Deus vai diminuir. E hoje o que a gente vê em muitos países que antes teve grande avivamento, Europa, aqui nos Estados Unidos em parte, o que a gente vê? Templos grandes, igrejas vazias. Deus era louvado e honrado. Hoje Deus é desprezado. Neste país aqui, neste país, berço de tantos missionários que levaram o evangelho ao mundo todo, hoje a gente vê com tristeza que querem fazer coisas, muitas já foram feitas, tiraram Jesus Cristo da escola. Estão querendo tirar Jesus Cristo dos lugares públicos. Tudo que está relacionado com Bíblia, com Deus, estão tirando. Estão menosprezando a palavra de Deus. Um grande drama, um grande problema que esta nação vai ter que prestar contas para Deus. É o que foi feito recentemente pela Corte Suprema dos Estados Unidos, em aprovar nacionalmente a união de pessoas do mesmo sexo, em completa desobediência e desrespeito ao que a Bíblia ensina. E isto pelo estudo de um homem que escreveu um livro chamado o Shemitah. Como é que fala? Esqueci o nome inteiro. Ele está dizendo que sempre que essas coisas acontecem, Deus traz inevitavelmente o julgamento. E como eu falei, que quando vem esse julgamento, ninguém escapa, gente. Todo mundo que tem que ser julgado, certamente serão. Esfriamento espiritual é uma coisa que está acontecendo hoje que todos nós podemos testemunhar. Mas o interessante é que depois de tudo isso, Jesus Cristo vem e fala o seguinte: mas tudo isto será o início das dores. Se é início das dores, é porque lá na grande tribulação é que estas dores vão se concluir. Então o alerta que eu faço para vocês e para mim, para todos nós, é o seguinte: é melhor se preparar para subir com Jesus do que ficar para ver o que acontece aqui na tribulação. Nós temos que olhar esses sinais e ficar inteiramente atentos. Outros sinais da volta de Cristo que a gente vê na história, nos acontecimentos da terra. Primeiro, um sinal grande que está acontecendo, as luas de sangue. Por falar em luas de sangue, hoje é o dia de ver lua de sangue. Hoje vai ter o eclipse. Hoje a lua é lua cheia. A lua hoje está mais próxima da Terra do que o tanto que ela pode chegar. Só que a lua está aqui, o sol está lá e no meio dos dois está a Terra. E a Terra vai ficar hoje numa posição que ela impede o brilho do sol sobre a lua. Então chama eclipse. Só que os raios solares na Terra vão conseguir criar uma forma de passar pelas extremidades da Terra e chegar na Lua, mas chega numa cor avermelhada. E isto, para os teólogos, é um grande sinal. Conforme eu falei no começo, tudo convergindo para uma mesma direção, apontando o seguinte: prepara-te, igreja do Evangelho Quadrangular de Malden, Jesus Cristo está voltando. Outro grande sinal aconteceu já há 60 anos. O renascimento do Estado de Israel. Israel, gente, é um milagre de Deus.
Deus separou lá no Velho Testamento esta nação para ser o seu povo. Então Deus tem um carinho por Israel muito grande. Israel rejeitou Jesus. E quando Israel rejeitou Jesus, os líderes disseram: o sangue dele venha sobre nós. Quer dizer, Israel acabou chamando para si uma responsabilidade sobre a morte de Jesus. A consequência disto foi que no ano 70, o general romano Tito invadiu Israel, destruiu aquela terra, acabou com o templo, e o povo de Israel espalhou-se por todo o mundo. Mas Deus fez um milagre. Durante estes séculos todos que Israel ficou disperso em várias partes do mundo, Israel preservou a sua religião. Continuaram mantendo a mesma religião, espalhados em várias partes, vários países, mas continuaram com a sua religião. E outro milagre, continuaram falando o seu idioma. Isso não aconteceu com outras nações que espalharam, que foram derrotadas em guerra. Perderam sua língua e perderam também sua religião. Mas Deus preservou e fez este milagre. E em 1948, como diz lá em Isaías, profetizando, falando da parte de Deus, fez uma pergunta: pode uma nação nascer em um dia? Não pode, é impossível. É impossível para nós, mas não existe impossíveis para Deus. Em 1948, a Organização das Nações Unidas assinou um documento dizendo: Israel tem um território. Israel tem uma terra e voltou a ser uma nação. Nasceu uma nação em um dia. Não existe impossíveis para Deus. Então, deixa eu pegar a carona aqui e dizer, seja o que for que está acontecendo na sua vida, por mais séria, complicada, problemática que seja, pega essa minha palavra. Não existe impossíveis para Deus. Ele tem solução e resposta para você. Eu poderia perguntar, pode resolver essa situação em um dia? Não, mas Deus resolve. Louvado seja Deus. O renascimento de Israel é um dos maiores sinais de que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Deus unificou Israel. Antes, Israel era uma nação dividida. Reino do Sul, Reino do Norte, 10 tribos para lá, 2 tribos para cá. Mas agora estão todos juntos em Israel. Todas as 12 tribos estão lá. Grandes acontecimentos vão ocorrer naquela terra. E nós precisamos estar preparados, conhecedores dos acontecimentos, para estarmos, então, super preparados para a volta do Senhor. Outros sinais: aquecimento da terra, inundações, secas, tsunamis, vulcões, furacões, são sinais que estão acontecendo em grande quantidade, gente. O aquecimento da terra é um problema mundial. A gente não sabe muito bem esse negócio aí, mas parece que a humanidade criou aqui tanta coisa que cria gases aí que está impedindo a terra de ter a sua coisa natural. Agora estão trabalhando em cima disso para diminuir e ver se reverte o quadro. Mas hoje geleiras estão derretendo, o nível do mar está subindo, e eles dizem que está fazendo mais calor do que fazia antigamente. Mas eu continuo com frio. Não é? Durante a minha vida, até uns 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido a palavra tsunami. Eu não sabia nem que existia isso. Aí um dia meu filho, Eduardo, falou: pai, o senhor sabe disso? Aí falou de tsunami, o senhor sabe o que é? Eu falei: não. Ele me contou tudo. Ele falou: tsunami é isso, dá um terremoto no mar, dá um buraco lá, as águas, e cria uma onda que vem na velocidade de um avião a jato. Não é velocidade do nosso carro, não. De um avião a jato, formando ondas
de 30 metros de altura. Agora, imagina uma onda de 30 metros na velocidade de 800 quilômetros por hora, a destruição que causa. Não passou muito tempo depois que ele me falou isso, deu aquele tsunami na Indonésia. Depois deu tsunami no Japão. Deu tsunami no Chile. E, ó, gente, vem mais tsunami por aí. Secas. Tem muito lugar da terra que não chove. Tem miséria. O gado não tem o que comer. As plantas não crescem. Seca. E já em outros lugares só tem inundação. Gente, o mundo está todo enrolado, todo atrapalhado. Convergindo para o quê? Jesus Cristo vai voltar e não vai demorar. Outro caso recente, o acordo nuclear com o Irã. E que é que isso é importante? Obama vai lá e assina um compromisso, dando direito ao Irã de fazer a sua, como é que chama aquilo lá? Uma bomba nuclear. E, além disso, ainda deu aproximadamente 200 bilhões de dólares para o Irã trabalhar com isso. E esse dinheiro dado para o Irã, que é uma nação que detesta, odeia os Estados Unidos, e que odeia mais ainda Israel, significa uma grande ameaça para Israel. E, gente, tudo que acontece com Israel, de bom ou de ruim, Deus está anotando. A Bíblia fala para a gente orar pela paz de Jerusalém. Então nós precisamos mostrar amor, paciência, compreensão com este povo. Porque quem mostra ódio e persegue estão nas mãos de Deus. E quando chegar o dia do acerto de contas, vai ter muito ranger de dentes. Então Israel está sob perigo. Há uma previsão feita acho que pelo próprio Irã, que até 2025 Israel não existe mais. É um alvo deles. Eles estão colocando no calendário que um período de tempo no qual eles pretendem destruir esta nação. E com certeza, eles vão botar os olhos aqui também onde nós vivemos. E se tiver o alcance, a bomba de vir até aqui, eles não vão hesitar, porque eles odeiam os Estados Unidos. Outros sinais da volta de Cristo são as previsões de líderes políticos e religiosos. Quando um político que tem autoridade fala uma coisa, aquilo tem peso, gente, aos olhos de Deus. Por exemplo, quando um pai de família fala alguma coisa em casa, aquilo atinge todos os filhos, a esposa, porque a palavra dele é a palavra da autoridade naquele lugar. Então nós precisamos verificar o que é que os políticos estão falando. E os políticos, até o Obama fez menção disso, de que as coisas que estão escritas na Bíblia a respeito dos acontecimentos futuros e terríveis, ele falou, estão aí, estão chegando. Outros políticos fizeram a mesma declaração. O Papa, que está aqui nos Estados Unidos, também anda falando estas coisas. O primeiro-ministro de Israel fala a mesma coisa. E o Billy Graham, e o Rick Warren, que são grandes líderes espirituais, entre outros, estão todos falando a mesma coisa, gente. E nós não podemos deixar isso passar despercebido. Porque estes homens que conhecem a palavra de Deus, que estudam a Bíblia, que pregam o Evangelho, eles podem não concordar em detalhes, mas todos estão de acordo com uma coisa. Os sinais estão acontecendo de uma forma tão grande, tão forte, que só indica o seguinte: Jesus vai voltar muito mais depressa do que a gente está pensando. E aqui tem os sinais não bíblicos. Agora aqui nós vamos entrar numa fase de coisas que nós precisamos prestar muita atenção.
São coisas que não estão escritas assim de forma declarada na Bíblia. Elas fazem assim, de uma forma, vamos dizer, meio oculta, mas não declaram assim claramente estes 3 grandes sinais que eu vou falar para vocês sobre o que está acontecendo. Primeiro, a criação de um governo mundial. Coisa que é séria, gente. Por quê? As Nações Unidas estão trabalhando num projeto já há muito tempo. Ainda não saiu porque é muito complexo. A criação de um órgão que vai dirigir o mundo todo, que vai ter autoridade sobre o mundo todo, que vai criar um só sistema de governo. Então, por exemplo, lá na área da Ásia, eles têm um sistema de governo onde tem lá aqueles homens que são os donos de tudo. Aqui tem a democracia. Em outros lados tem o rei, a rainha e o primeiro-ministro. A ideia é acabar com tudo. Criar um só governo. E este governo é que vai dirigir o mundo todo. Não é fácil, mas estão trabalhando nesse projeto. Eles estão tentando achar um jeito. Colocam alguém daqui, alguém dali, formam uma comissão, mas dali elege um que é o presidente deste grupo. E este presidente futuro que pode ser eleito, quem será? O que vocês acham? O anticristo. Está preparadinho para ele. Ele faz parte da comissão, ele está no meio de tudo, tudo está sendo feito, está sendo feito lá a forma de governo, como é que vai ser. Então, aí fala, bom, nós temos uma comissão, mas toda comissão precisa ter um presidente que tem autoridade, que dirige a coisa, e aí ele é eleito e passa a ser uma pessoa super importante. Quando Jesus vem e leva a igreja, ele aparece com todo o poder e começa a agir. Está sendo desenvolvida essa ideia antiga de um governo global em busca da justiça social, redefinindo os poderes e soberania dos países. Por exemplo, vai ser difícil, isso aí é algo complexo, porque imagina os Estados Unidos, com toda a potência que é, ter que se sujeitar a um governo superior ao governo daqui. Não é fácil. Porque se eles decidirem que o governo não vai ser democrático, vai ser diferente, Estados Unidos tem que se sujeitar a isso. E assim outros países também. Eles vão criar esse governo em busca da exploração dos recursos naturais. A criação de um governo mundial é o berço para o nascimento, o surgimento do anticristo. Eu pergunto, quantos de vocês já tinham ouvido falar sobre isso antes? Da criação de um governo mundial? Olha aqui, uma minoria. A grande maioria de nós não sabe muito bem disso. Mas essa ideia é antiga, só que agora está ganhando muita força. Por que está ganhando força agora? Por causa do caos que a humanidade está entrando. Só se vê confusão, só se vê bagunça, só se vê medo. Então, a ideia deles é procurar um governo que traga paz, que traga sossego, onde tudo fique funcionando bem. Segunda coisa que está sendo criada, uma só moeda no mundo todo. Uma só moeda. Acho que vai ser o real, né, gente? Por que vocês deram risada? Uma só moeda. Porque é o seguinte, por que eles estão criando uma só moeda? Porque o mundo está profetizando um grande caos econômico. E esse caos econômico que eles estão prevendo não é para muito tempo, não, é para logo. E a gente vê que certas coisas estão mostrando isso. Recentemente, a China, que estava crescendo rapidamente, exportando doidamente, acho que ninguém aqui comprou produto feito na China, não é?
Então, então, de repente, tudo isso encolheu. Encolheu. E a China, que estava faturando horrores, passou a faturar menos. E o que eles fizeram? Fizeram uma medida de acerto da moeda deles. Consequência disso, abalou todas as bolsas de valores no mundo inteiro. A dos Estados Unidos, que estava acima de 18 mil, baixou para 16 mil. Tinha quedas terríveis que traz sustos. Isso um país, a China. O mundo hoje está globalizado. O que acontece num lugar afeta o outro. Então, eles estão olhando e vendo países como a Grécia, como Portugal. Tem outros que estão endividados, muito endividados. Itália. Mas não existe nenhum país tão endividado quanto os Estados Unidos. A maior potência do mundo é o maior devedor do mundo. O país que já foi credor, hoje é devedor. E a dívida dos Estados Unidos é de trilhões, gente. Oficialmente, eles dão como 30 trilhões. Mas, extraoficialmente, os que vão lá nas minúcias, dizem que passa de 100 trilhões. 100 trilhões é mais do que toda a riqueza do mundo. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: os Estados Unidos não tem como pagar a dívida. E se os Estados Unidos não pagar a dívida, o que é que vai acontecer neste planeta chamado Terra? E aí, então, o que é que eles estão fazendo? Cria uma moeda só. Criando esta moeda, Jesus vem e arrebata a igreja. O mundo está numa confusão total aqui. Imagina quanta destruição vai causar a volta de Cristo. Quanto avião vai cair, quanto navio vai afundar, quanto carro vai bater. Gente, tragédia no mundo. Economicamente, o mundo vai ficar totalmente caótico. Aí surge um homem, lá das Nações Unidas, de um governo mundial, e diz: eu tenho a solução. Qual é? Aplicar uma moeda só. Ninguém deve nada para ninguém. O cara vai ser badalado pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos vão falar: esse é o cara. Esse é o bom. Nós devíamos 100 trilhões. E agora não devemos nada. E outros países, o Brasil, a Dilma. Não devemos mais nada. Esse é o cara. Então, gente, um exemplo disto é dado no que foi criado não há muito tempo, o mercado comum europeu, constituído acho que por 10 países, ou um pouco mais, não me sei agora exatamente, e mudou a situação na Europa. Quando você vai para a Europa hoje, você viaja de um lugar para outro, de um país para outro, usando a mesma moeda, salvo um ou outro país. Acho que a Inglaterra não aceitou, né? Lá é a Libra. Mas nos outros países que você vai, Itália, Portugal, Alemanha, França, usa uma só moeda. A moeda deles acabou e agora usa só a moeda chamada euro. Você pega o passaporte, você entra num país, você vai em qualquer outro país. Foi criado não há muito tempo. Mercado comum europeu. Gente, se fizeram isto na Europa, é o primeiro passo para expandir este mesmo procedimento. Agora, vamos usar aqui de imaginação para ver como o anticristo vai usar esse recurso para mostrar que ele é o bom, que ele tem a solução para resolver um grande problema da humanidade. Terceira coisa que está acontecendo. Esta vocês não vão acreditar. Porque essa é mais complexa do que todas. É mais fácil criar um governo mundial e uma só moeda para o mundo inteiro do que criar uma só religião para o mundo inteiro.
Se criam uma religião que não seja aquela que adora a Jesus, vocês vão? Sim ou não? Pergunta para o muçulmano. Se criar uma religião que não seja adoração a Maomé, vocês vão? Eles vão dizer não. Mas o anticristo e o falso profeta vão impor essa ideia. Uma só religião. Para quê? Qual o argumento deles? O argumento é que, historicamente, as diferentes religiões são a causa de muitas guerras. É verdade isso, gente. Tem muita guerra aí que você pensa que é política, no fundo, lá, é religião diferente. Historicamente, tem muita guerra aí nessa história da humanidade, onde o motivo era guerra por causa de religião. Então, eles dizem que religião causa muita destruição e morte pelo mundo todo. Os psicólogos, teólogos, sociólogos, que não tem nada de Deus, eles creem que a criação de uma só religião vai dar condição para todo mundo viver em paz. E é isso que Jesus uma vez alertou. Quando disser que tem paz, aí é que vem destruição. Então, a falsa paz, falsa sensação de paz. Isso não vai resolver, porque, na verdade, só vai servir para os propósitos do anticristo, que deseja ser adorado, conforme está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 13. O alvo de Satanás, desde o princípio, é tomar o lugar de Deus. Por causa disso, ele foi expulso do céu, porque ele quis ser igual a Deus e exigia adoração para si. E isto nunca saiu da cabeça de Satanás. E ele vai tentar aproveitar esta oportunidade da grande tribulação para ser adorado. Todas estas coisas, meus irmãos, estão acontecendo, dando indícios concretos de que Jesus vai voltar muito cedo. Apocalipse 22, 3 vezes. Eis que breve venho. Eis que eu venho em breve. E isto ele falou há 2000 anos. Agora, o breve de Jesus já é 2000 anos menos. Se fosse falar hoje, em vez de ele dizer em breve voltarei, acho que ele estaria dizendo muito em breve voltarei. Acrescentaria a palavra muito. Então, igreja, preparemos-nos. Jesus Cristo vai voltar. Amém? Seja louvado o nome dele. Agora, como fazem as boas novelas, vai ter um intervalo. Nós vamos ouvir alguns avisos com o pastor Branco. Depois nós vamos ter um pouquinho de louvor. E aí eu volto aqui para concluir a pregação. Prepare. Não saia deste canal. Continue aí. Que nós vamos retornar para falar sobre os últimos acontecimentos. Vocês sabem que no começo da mensagem eu fiz ênfase nas duas fases de um mesmo evento, que é a volta do Senhor. E eu falei que na primeira fase Jesus vem e leva a igreja. E a igreja fica com o Senhor aqui por 7 anos. Depois desce para então começar o milênio. Mas se isso acontece aqui no céu, nestes 7 anos, aqui na terra também tem acontecimentos. A terra prossegue, a vida na terra continua. Jesus vem, mas fica muita gente, as pessoas que não foram salvas continuam aí, e vai ser um período bastante complicado, muito difícil para todas as pessoas que estiverem aqui neste planeta. E eu falei também que quando chegar esse período da grande tribulação, é no começo deste período que se manifesta o anticristo e o falso profeta. E eles virão com muito poder. Durante 3 anos e meio, o anticristo
vai fazer tudo certinho. Vai ficar de bem com o mundo inteiro. Todo mundo vai gostar dele, porque está fazendo as coisas certas, que dá coisas assim, as nações